Tome! Vai lá cobrar o Léo Dias antas. Vai lá ler Léo Dias, vai lá ler o Ovulante. Tudo mentira, gente. Não teve pedido de prisão do Alexandre Correia. O Alexandre Correia arrumou uma Vivalma que emprestou 25 mil reais para ele. Por sinal, eu conheço um amigo dessa pessoa que emprestou. Sabe o que é isso, cara? A pessoa decidiu emprestar dinheiro para Alexandre sabendo que pode demorar anos para receber, né? E vejam, o Alexandre teve tanta dignidade que ele não pediu para fazer Pix para ele. Está escrito ali, ó, imprensa publicou fake news. Vocês viram em mais de 200 sites? Tudo mentira, tá bom? É isso. O que é, com que eu tenho menos paciência? Os dois, analfabetismo funcional e idiota proativo. Não, o que eu não tenho paciência é a pessoa que coloca a palavra na sua boca. Você está falando um negócio, ele vai para o outro para tentar confirmar o que ele está fazendo. Aliás, isso está acontecendo no Twitter. Tem o tal do Grok lá, inteligência artificial do Elon Musk. As pessoas ficam tentando manipular a inteligência artificial para falar o que eles querem. Então, tá aí, ó, pagou a pensão, mesmo que a ex-mulher dele, até hoje, desde janeiro, fevereiro, não cumpre a decisão da justiça que determinou que ela tem que pagar uma pensão de alimentos para ele. Se fosse o contrário, esse cara estava preso. Mas, como eu disse ontem, e digo sempre, eu nunca vi na minha vida, nesses 34 anos, cobrindo polícia, cobrindo política, cobrindo celebridades, eu jamais vi tanta gente mentindo para apoiar uma pessoa, no caso Ana Hickman, e para destruir o Alexandre. Ninguém checou. A pessoa que ele tinha pedido o pedido de prisão contra ele, eu vi o documento visivelmente falsificado, gente. Visivelmente falsificado. Agora pergunta, desses 200 sites, quem vai dar o erramos? Quem vai publicar que errou a matéria? Ninguém. Ninguém vai publicar. É esse o jornalismo. Sabe, a gente fala de político. Jornalismo é o mesmo lixo hoje que virou a política. É a mesma coisa. O político está se lixando para evitar que o país chegue na merda. E o jornalista hoje está se lixando para contar a verdade. Nunca vi isso. As pessoas simplesmente odeiam o Alexandre Correia sem o menor motivo. Se ele brigou com 2, 3, brigou comigo, que sou jornalista. Nunca brigou por causa dele, sempre brigou por causa da Ana Hickman. E hoje ele é tratado como o quê? Para as grandes fêmeas aí que estão falando, né, que chamam a gente de tóxico. Ele é um vagabundo, ele que vai trabalhar, ele que paga pensão. É porque é tudo igual, gente, é tudo igual. Estão criando tantas leis misândricas que hoje a maioria das mulheres que pensam de forma errada e que são falsas acusadoras, por exemplo, elas estão tranquilas, gente. Elas estão tranquilas, ela pode mentir o que for, vai todo mundo segurar a mão dela, principalmente se for branca. Olha a mulher do Silvio de Almeida sofrendo. Pergunta se uma entidade antirracismo ou feminina foi segurar a mão dela. Foi? Não foi. Agora pergunta Dani Calabresa, pergunta Ana Hickman, pergunta a Mari Ferrer. Por sinal, a Mari Ferrer está querendo trocar o nome. Apenas contando para vocês. O que ela imaginou, já imaginou o Lezinho visitando o pai na cadeia, ela não levaria ele jamais lá. Não, ela pode inventar todas as mentiras que ela quiser, ela está... Gaudieri, você é parente do Paulinho, que era da Folha, cobria futebol. Ela pode inventar a mentira que ela quiser, vão publicar as mentiras dela. Pergunta se alguém repercutiu a história de que ele pagou a pensão alimentícia. Vou até olhar, vamos olhar juntos? Espera aí. Quem faz esse documento falso? Eu não posso falar, minha advogada, a doutora Thais, falou para eu me comportar. Ela acha que eu sou muito sarcástico. Não é pecado nem crime ser sarcástico, mas ela acha que eu não devo.
E o documento que o Léo Dias publicou sobre o Alexandre e a Cláudia Helena terem aberto uma conta no Banco Barclays de Londres com 947 milhões. O cara falou isso na TV. O cara falou isso em todos os lugares. E era mentira, o documento é falso. E o documento que a Ana Hickman apresentou para o DEIC, falando que o Alexandre era o único donatário de 400 milhões de reais que aquele doutor Miguel ia dar para ele, gente. Eu tenho esse documento. Falso. Documento falso. Todo mundo publicou. Vamos ver aqui. Não viu nada? Eu também não, Marli. Espera aí, vamos ver juntos, vai, para vocês não falarem que eu... Vamos ver quem compartilhou. Espera aí, vamos ver. Alexandre Correia. Será que alguém paga pensão? Filho. Vai, vou procurar junto com vocês. Alexandre Correia paga a pensão do filho. Então vamos lá procurar. Não, não é senador. Alexandre Correia paga a pensão do filho. Não, veja aí. Vamos pegar ainda últimas 24 horas, certo? A Justiça de São Paulo determinou a prisão de Alexandre Correia por não pagar pensão alimentícia. Tá aí. Após ser condenado, olha, o BNews pagou. É o único. Vamos ver se deu crédito, pelo menos para mim. Segundo relato de uma fonte próxima da pessoa que emprestou dinheiro. Ah, deram crédito. Muito obrigado, BNews. Aliás, o BNews está melhorando bastante. Oba, obrigado, gente. Agradeço de coração aí. Milagre. Ex de Ana Hickman tem prisão decretada. Ex de Ana Hickman condenado a 30 dias. Justiça de São Paulo decreta prisão. Tá aí? Terá prisão decretada. Ex de Ana Hickman, prisão. Alexandre Correia está com dívida acumulada. Olha onde está a minha matéria, na segunda página. Obrigado aí, BNews. BNews está dando uns furos aí, viu? Faz um tempo aí. Fala do Ale, já teve o resultado da Maria da Penha sem coice. Olha que eu dou coice, mas meu coice é carinhoso. Não teve. Já teve audiência. Aliás, já era para ter saído, gente. Já passaram os 45 dias. É uma máfia digital isso. Não, máfia jornalística, gente. Ninguém vai dar erramos. Ninguém. Vamos lá, Alexandra. Para mim, essa parcialidade da imprensa, né? Porque sabem que mesmo sendo famosa, Ana Hickman errada da história, se soltar a mão dela, vai ser punida. Não, acho que se soltar a mão dela, eles entregam um monte de cagadas que fizeram. Então, o que é? Falou? Por que ele pagou será falso? Porque ele tinha que pagar, gente. Porque a Ana Hickman pediu 8 vezes a prisão dele. E uma hora ia acabar sendo preso. Por isso que ele pagou. Não foi por causa do documento falso. Ele estava procurando alguém para emprestar dinheiro para ele, gente, faz tempo. Você falou, me chamou de patinho porque você não queria levar coice, né? Eu sei muito bem que você fez aí. Ela pediu 8 vezes a prisão dele, gente. Uma hora ele ia ser preso. Agora, podem esperar, como eu disse, é a expressão que eu mais falo nesse canal. Como eu já disse 1000 vezes, eu acho que ele vai ser condenado na Maria da Penha sem ter nenhuma prova, sem ter nenhuma testemunha, exceto as duas
funcionárias que não viram nada, e exceto o filho que chegou a gravar um vídeo falando: eu estava lá, eu vi, meu pai não agrediu a minha mãe. Apesar de tudo isso, tem o Instituto Maria da Penha pressionando, tem um monte de grupo lá do Ministério da Mulher pressionando, tem promotoras ajudando a Ana. Então, a chance, o que a promotora lá de Tu escreveu a favor dela, como eu disse, ela não tinha, como eu disse de novo, como ela não tinha nenhum argumento, a promotora escreveu, primeiro, mentiu, falou que tinha testemunhas da agressão, não tem, mas veja só, uma promotora escrevendo uma mentira. E também escreveu que a juíza deve fazer o julgamento com perspectiva de gênero, que eu já falei o que é, né? A CNJ criou a perspectiva de gênero, que é uma forma da mulher nunca perder nenhum caso. Por sinal, né, como eu disse 1000 vezes, vai acabar a lei de alienação parental, porque é a única lei que está condenando mulheres que fazem isso. Vão tirar a lei, vão anular a lei de... que, aliás, o Universo do UOL está defendendo com unhas e dentes. Vai anular a lei de alienação parental e vai criar uma lei de alienação parental que vai entrar na Lei Maria da Penha e que não poderá ser mais usada por homens. E está todo mundo apoiando, gente. Se ele for condenado, vai preso? Ah, não vai, mas perde o réu primário, né? Se eu acho que o menino vai ser contra a mãe, eu acho que ele vai ver todas essas matérias que tem hoje. E eu posso garantir para vocês, eu mostrei até aqui, eu fiquei emocionado de um menino me mandar uma mensagem no dia de Natal, falando: muito obrigado, Feltrin, por você estar defendendo meu pai. Uma criança de 8, 9 anos falando isso. Sem contar a exposição que está sendo feita desse menino, né? Vamos lá. Se o Alexandre, sendo condenado pela Maria da Penha, Ninha consegue reverter o divórcio e o deixar sem direito a nada? Não. Não consegue. Gente, de tudo, se eles venderem tudo e o Alexandre pegar metade e pagar a parte dele das dívidas, ele não vai ficar com nada, gente. Não vai sobrar nada para ele. Nada. Ele vai ficar, talvez, com um apartamento. É tudo que ele vai ter. Foi muito bonitinho ele me escrever isso, sabe? É uma criança. E eu conheci, né? Eu fui, eu não sabia, na minha academia, o Alexandre faz, né? Ele mora aqui perto. E um dia chego lá, tá o menininho, ele é um anjo, gente. É a melhor coisa que esses dois fizeram na vida. Muito lindo, muito doce essa criança. Filho normalmente fica do lado do pai. Claro, isso aconteceu comigo, na minha vida. Mas você sabe por que eu fiquei do lado do meu pai? Tanta alienação parental que minha mãe fez comigo. Sabe, minha mãe falava tão mal do meu pai, mas tão mal, que eu só podia ficar do lado dele. Mas eu não deixei de amar minha mãe por causa disso, né? Mas eu sabia muito bem o que ela estava fazendo. Quando meu pai ia me visitar, ela já começava a gritar com ele na rua para ele ir embora. Imagina, na frente de todos os amigos da rua. Tem a marca Ana Hickman, ele também é dono da marca Ana Hickman. Espero que ele tenha, né, direito a 50% da marca. Fernanda Miranda, é você que eu sou seu pato favorito. O Erlana mentiu, a verdade até ajudou, já pensou ele ser preso de surpresa? Não acho, não. Ele já ia pagar isso mesmo. Ogro de coração mole, sou mesmo. Sobrar apenas a honra, ele pode se sentir... Gente, vou falar de novo. Se a juíza da vara da família interpretar da forma jurídica, de uma forma técnica, sem perspectiva de gênero, o Alexandre está inocentado. A Ana Hickman mentiu e errou tudo lá no depoimento dela. Eu apurei, ela errou tudo. Errou o braço, mudou a história, falou que tinha sido... Ele esmagou o braço dela, que ela não sei o quê, que ele xingava ela, que ele maltratava ela sempre, sabe? Então,
Mas daí aparece uma promotora e fala: "Não interessa nada disso, ela tem que ganhar porque ela é mulher". E você vai lá no Congresso, são homens aprovando essa lei, é a direita aprovando essa lei, né. Que é o BO de quem? Qual que é o BO do Lula? Ih, vai voltar para lá, eu não vou voltar a falar disso, né. Sobre o processo dele chamar a si mesmo de corno, foi uma interpretação do juiz, um juiz homem, que disse que, ao ele se chamar de corno, deixa eu ver aqui uma coisa aqui só, gente, se eu fiz uma besteira, senão já vai começar o outro vídeo. Eu não quero que vocês percam. Ué? 11h43, vai dar tempo. O juiz julgou que, ao se chamar de corno e dizer que houve anterioridade no relacionamento entre o Eduardo Guedes e a Ana Hickman, o Alexandre cometeu um crime de calúnia por ter chamado o Eduardo Guedes de um talarico. Só que eu procurei no Código Civil, não é crime você falar: eu fui corno, eu tenho certeza que aquele cara está transando com a minha mulher antes. Então, nesse caso, eu acho que errou. Mas vocês lembram que uma vez o Alexandre estava falando comigo aqui de uma mensagem que ele falou uma coisa extremamente grosseira. Falou que a Ana estava fazendo não sei o quê com o Eduardo Guedes. Muita gente lembra disso, né? Uma grosseria absurda. Isso que ele fez é crime. Aquilo é injúria, calúnia, difamação. Contra a Ana e contra o Eduardo Guedes. Ele não podia ter falado aquilo. Só que eu acabei mostrando aqui, por engano, não sei quem estava aqui na época, eu inventei uma história aqui, falei, tenho que sair. Eu acabei imediatamente a live, entrei no editor aqui do YouTube e cortei essa parte. Mas alguém lá, eles estão gravando tudo isso aqui que eu falo. Todo dia está sendo gravado todos os vídeos que eu falo de Ana Hickman e as lives aqui, né? Eles tinham gravado, pegaram e mandaram para a justiça, mostrando o que ele tinha falado. E aquilo foi uma puta grosseria mesmo, né? Eu comprei o Suite 2. O que é Suite 2, gente? Você lembra? E o pior, né? A culpa disso foi minha, né? Quer dizer, eu não sabia que ele tinha falado aquilo também, né? A culpa foi dele mesmo, não tinha que falar um negócio daquilo. E ele sabia que eu ia publicar, né? Que ia mostrar isso. O que é? Uma coisa que me chamou a atenção foi naquela entrevista da Ana para a Record. Ela disse que foi meio forçada a colocar a denúncia da Maria da Penha pela delegada. Mentira! Porque ela não tinha feito a denúncia da Maria da Penha ainda. Aquilo é dia 26 de novembro. Só depois que ela vai fazer a Lei Maria da Penha. Antes ela faz do Alexandre. Videogame da Nintendo? Eu lá tenho videogame. Ser penalizado por... Eu já falei que não foi penalizado só por se achar corno, né? Vê se antes de terminar, despeça dos seus seguidores. Eu sempre despeço, ô cabeçuda. A culpa foi dele. Você não colocou as palavras na boca dele. Mas o cara perdeu completamente. Eu não sei como o Alexandre está vivo, não está internado, gente. Eu não sei como ele não está internado no hospício. Quem é que ia aguentar isso que ele está passando, gente? Desde sempre, nunca podemos falar exatamente aquilo que pensamos. Você percebeu que eu fiquei nervoso na hora? Nossa, eu acabei imediatamente a live, inventei uma história, tirei correndo, gente. Não adiantou. Ele também xingou depois o advogado da Ana Hickman, está sendo processado por ele. O Alexandre está descontrolado, gente, mas é compreensível totalmente o que ele está passando, né? Você acha que ele está controlado? Olha, se fosse eu já estava preso, sabe? Eu não ia aguentar tanta injustiça. Eu ia xingar, daí podia me chamar de misógino, de odiasco, podia falar mais tóxico. Gente, eu não ia aguentar o que o Alexandre está passando.
Ana e Edu assumiram o relacionamento antes dela se divorciar. Ela cometeu um ato falho, gente, naquele dia que ela anuncia o noivado. Eu mostrei o vídeo aqui. Será que tem aqui? Vou mostrar de novo. Espera aí. Gente, ela comete um erro crasso, gente. Espera aí. Vamos lá. Também não aguentaria? Também não. Vamos lá. Vejam, acompanhem comigo antes da gente terminar isso aqui. Vai. Noivado de Ana Hickman, Edu Guedes, nem olha enquanto ela fala que agonia. Vamos lá. A gente queria muito agradecer a presença de vocês todos aqui. Eu fiz um pedido Presta atenção nele, gente. para o Edu quando ele me pediu em casamento. Eu falei para ele que eu queria poder realizar alguns desejos. E o dia de hoje é um deles. É poder oficializar o nosso casamento, o nosso noivado, porque o casamento ainda vai acontecer, não é hoje. Hoje é a formalização do noivado, junto com a nossa família, junto com os nossos amigos, pessoas que fazem parte da nossa história, que marcaram momentos importantes e que principalmente nesses 10 meses que 10 meses, gente. 10 meses. Vamos lá. Vamos. Tá aqui, ó. Ana Hickman oficializa noivado com Edu Guedes. Sempre acreditei no amor. Dia 14 de setembro de 2024. Então, façam a conta. Setembro de 2024 fazia 10 meses que eles estavam juntos. Vamos lá, me ajudem a fazer a conta. Ela só se separa em novembro. Ela vai se separar só em maio dele, mas vamos dizer, oficialmente se separou em novembro. Então, façam a conta comigo, por favor. Eu sou péssimo de conta. Isso é dia 14 de setembro, quando ela fala, nós estamos juntos. Não faz mal, que ela pode alegar que errou a data, quanto ela quiser. Isso daqui é o famoso ato falho. a gente está juntos, quase 11 agora, foram muito importantes, nos apoiaram em momentos difíceis, em momentos felizes, e a Errou gente quer duas vezes? que esse apoio continue. Novembro de 2023. Ora, ela só fala que começou a namorar com ele em abril de 2024. O comportamento dele, gente. Os próximos anos das nossas Não vidas. olha na cara dela. Então, a gente queria fazer um convite para algumas pessoas e a gente espera que esse convite seja aceito, certo? Primeiro, a gente queria muito agradecer. Quase 11. Quer dizer, errou duas vezes? Para, não pode falar da aparência das pessoas. Edu parece eu depois de uma feijoada. Por que isso demonstra que o relacionamento não vai longe? Igual o noivado seguinte a Chagas. Jeito que o sorveteiro não é sorveteiro, é gelatier. Não, ele está muito estranho, né? Muito estranho, né? Alexandre Corrêa veio de uma família com estrutura, Ana Hickman veio de uma família destruída, ou seja, ela não tem estrutura familiar, meu parecer. Acredito em você, sim. Por incrível que pareça, né? Ele parece um cavalo, o Alexandre, e ele é uma moça. A resposta do Edu no final é: se eu sei alguma coisa da saída do Amaury da Globo, eu já falei. Nilza, vamos mudar de assunto? Muda de assunto lá no seu canal. Aqui é meu canal, eu mudo de assunto a hora que eu quiser. Que vexame.
10 meses de muito amor. O que é? Doideira. Brigitte Bardot, isso é real. Também acredito piamente no que também acho isso. Eu falo isso porque eu vejo por mim, né? Isso é uma coisa que eu posso falar de experiência própria, que é vir de uma família destruída, né? Uma família que tinha ódio o tempo inteiro, uma pela outra pessoa, ou desprezo, né? Às vezes não tinha ódio, mas não tinha nenhum amor, nenhum carinho, não tinha palavras de carinho, de apoio para ninguém, sabe? De dar uma força, era o dia inteiro xingamento um contra o outro, era um horror.